Todos. Neste momento eu declaro aberta o nosso fórum hoje de discussão sobre a questão do combate à violência contra a mulher. Lembrando também que estamos transmitindo pela TV Câmara e também pela internet. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para que façam parte da mesa aqui para bater um papo com a gente e depois eu já dou início. Quero convidar a Adria Maria Bezerra Ferreira, que é presidente da ONG Casa da Mulher. Também a Patrícia Zanon, que é líder do Núcleo Ribeirão Preto, do Grupo de Mulheres do Brasil, para que sente à mesa aqui também. E também agradecer a Mariana Carvalho, que também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. Quero chamar o Jeremias Ricardo Carvalho para que faça parte da mesa, junto com a Cristiane Herédia, o Isildo Inácio de Souza e também a Camila Magrini Silva. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, aos nossos convidados que vieram para discutir esse tema com a gente e o quanto que é importante para que a gente faça essa discussão, para que a gente leve essa discussão, traga essa discussão aqui para o Parlamento, que a gente cada vez mais possa escutar as mulheres, ouvir das mulheres sobre esse tema que é de extrema importância para a nossa sociedade. Eu declarei aqui na Câmara o dia 25 de novembro como o Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. Que eu sei o quanto que as mulheres são agredidas hoje em Ribeirão Preto. Tem até algumas estatísticas aqui que eu quero passar para vocês, que hoje 5 espancamentos a cada 2 minutos, 1 estupro a cada 11 minutos, 1 feminicídio a cada 90 minutos, são 179 relatos de agressões por dia e 13 homicídios femininos por dia em 2013, que é o mapa da violência de 2015. Então, um tema muito importante, que eu faço muito questão de trazer para esta casa, para que haja um debate, para que a gente possa se envolver cada vez mais nesse tema que é tão importante e que, muitas vezes, as mulheres não têm espaço, não têm aonde se manifestar, não têm aonde reclamar sobre essas agressões que elas perduram por muito tempo. A gente vai ter uma série, algumas palestras que serão rápidas, para que a gente possa discutir um pouco esse tema, mas eu gostaria de passar a palavra por 5 minutos, primeiramente para 2 pessoas. Primeiro, eu gostaria de convidar a Adria Maria Bezerra Ferreira, que é presidente da ONG Casa da Mulher, há 20 anos de atuação em Ribeirão Preto. Lá tem 12 profissionais que atuam voluntariamente e a ONG atende mulheres vítimas de violência doméstica e encaminha aos serviços da rede pública. Gostaria, então, Áurea, de passar a palavra para você, que você seja sempre bem-vinda aqui nessa casa. Se quiser usar a palavra daí ou também da tribuna, fique à vontade. Pode ir lá, então. Boa noite para todas e para todos. Eu sou a Adria Maria, sou a presidente da Casa da Mulher daqui de Ribeirão Preto. É uma ONG que trabalha e faz atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e dá também um respaldo à família dessas mulheres. Eu quero parabenizar o vereador Pessotti pela lembrança que esteve nessa data, nesse momento, em relação às mulheres de Ribeirão Preto. Eu acho importante, em todos os momentos, os nossos políticos lembrarem que a cidade também é composta por mulheres
e que essas mulheres, em todos os segmentos, ela tem sua importância. Ela tem importância na vida política, na vida social, em outros momentos também, e cada uma das nossas mulheres, né, que temos atividades, somos ativas ou não, nós realmente constituímos, fazemos a história dessa cidade. Parabenizar as mulheres e os homens que aqui se encontram, isso é muito importante, são parceiros da causa das mulheres, todos que aqui estão, e temos que lembrar que hoje é uma data muito importante para o Brasil. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data que foi discutida com os movimentos de mulheres, os movimentos negros no Brasil, junto com as autoridades, com os políticos de todos os níveis, municipal, estadual e federal. Porém, somente no dia 20 de novembro de 2011 é que essa data ela foi considerada uma data nacional para todo o Brasil. E lembrar também que, nesse dia 20 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Não Violência contra as Mulheres Negras. É um momento também retirado pelo Movimento de Mulheres Negras no Brasil, onde, discutindo com os movimentos, discutindo com os movimentos negros, movimentos de mulheres e governos, priorizou-se a data de 20 de novembro para coincidir com a data do Dia da Consciência Negra, para justamente lembrar a sociedade brasileira de que as mulheres negras sofrem violências, e muitas violências. Pelas estatísticas, as mulheres negras são as que mais sofrem violência nesse país. Porém, as políticas públicas para essas mulheres são inexistentes. Os políticos e a sociedade falam, somos todos iguais. Porém, se formos ver a estatística a nível nacional, vamos verificar que realmente existe uma discrepância muito grande entre mulheres brancas e entre mulheres negras. Se formos ver a pirâmide nacional, vamos verificar que homens brancos, eles ganham muito mais nos seus trabalhos, na sociedade. Em segundo lugar, vêm as mulheres brancas. Em terceiro lugar, vêm os homens negros. Em quarto lugar, ficam as mulheres negras. Isso é a pirâmide em termos de custo, de ganho no trabalho. Então, isso a gente verifica em todos os momentos de que realmente existem diferenças. Embora sejamos todos iguais perante os direitos, é isso que diz a Constituição brasileira, somos diferentes também na sociedade. Diferentes na questão da educação, na questão da moradia, na questão do trabalho, principalmente, na questão do poder, aonde o poder não é para mulheres, não é para homem branco, aliás, homem negro. O poder é para homem branco, principalmente. E também as mulheres brancas, elas ficam num patamar bem abaixo. Então, essas duas datas, elas são importantes porque são momentos de reflexão. Não queremos realmente pena da sociedade. O que nós queremos é que essa data ela sirva para uma reflexão da sociedade, tanto da sociedade, da população negra, como da população branca, para que realmente se discuta quais políticas públicas necessárias para o combate ao racismo, combate aos preconceitos, combate às diferenças. O que nós podemos fazer? Eu, como professora, ouço a todos os momentos, a vocês é que tem que fazer. É vocês que têm que dizer. Sim, nós temos que dizer. Mas fazer é a sociedade brasileira. O racismo é um problema estrutural, desde a época da colônia. E é a sociedade brasileira que realmente tem que estar discutindo, junto com a população negra, junto com o poder da nação, para verificar quais as políticas necessárias para o combate. Aí está a violência. Aí, quando eu coloco a questão da violência em relação à população negra, eu estou simplesmente colocando como um segmento que precisa realmente ser visto, diferenciado, em termos de políticas, para que realmente possamos ter um Brasil mais humano e um Brasil mais justo. Então, queremos ser ouvidos? Sim. Nós, mulheres, queremos ser ouvidas. Mulheres brancas querem ser ouvidas, mulheres negras querem ser ouvidas, porque nós temos as nossas peculiaridades, nós temos os nossos problemas pessoais, os nossos problemas sociais e os nossos problemas políticos.
E, com isso, nós, mulheres, em todos os momentos, em todos os locais, realmente nós gritamos, queremos ser ouvidas. Nós temos voz. Nós somos donas da nossa própria vida. Nós somos também um segmento importante que trabalha para a construção da riqueza dessa nação. E não é assim que a sociedade nos olha, principalmente os nossos políticos. Estamos vendo um momento importante da nossa nação brasileira, um momento político, onde as políticas públicas para as mulheres estão sendo destruídas, tanto a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal. As políticas que hoje existem são políticas que foram discutidas ao longo desses 40 anos, e nem assim nos respeitam, nem assim nos ouvem, nem assim nos perguntam. Então, nós queremos realmente ser ouvidas, porque nós, no combate ao racismo, no combate aos preconceitos, no combate às diferenças, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar de mão dadas. As violências existem, são estupro de mulheres, é a violência sexual, é a violência doméstica dentro dos nossos lares, né? São a violência institucional, principalmente. Eu coloco a violência institucional em todos os segmentos da sociedade, na questão educacional, da saúde, na política, no trabalho, nas instituições, nos governos. Essa política institucional, ela faz com que se abra dentro da nação uma grande mancha, um grande fosso. E quando caímos no fosso, é difícil essa recuperação, a não ser que a sociedade dê as suas mãos. Queremos homenagear todos e queremos lembrar que, na nossa história, as mulheres negras não são lembradas. E muito menos as mulheres brancas também. São poucas as mulheres que construíram essa nação e que realmente não têm seus nomes lembrados. Então, a história, ela está aí, ela está posta, porém, as mulheres, elas são segmentos como consideradas inferiores dentro da história brasileira, e temos nós, movimento de mulheres, nós que estamos aí trabalhando em relação às mulheres, ao empoderamento, em relação aos direitos, nós temos que estar discutindo isso com os nossos filhos, com a nossa sociedade, com os nossos amigos. Afinal de contas, nós também educamos nossos filhos. E temos que também educar nossas filhas para o empoderamento, para que ela seja aquela pessoa, aquela mulher, que ela possa decidir, para que ela possa demonstrar o que ela quer fazer, o que ela possa fazer nessa sociedade, o que ela quer construir. E isso é muito importante. E isso depende muito do papel das mulheres também. Homens e mulheres têm que estar nessa construção. Eu venho de um movimento negro de mulheres, há uns 40 anos, onde se coloca nessa sociedade de que o negro não tem história, o que não é verdade. Se formos ver a civilização, o continente africano, e a primeira civilização do mundo, que é a civilização africana, dos nossos reis e rainhas africanos, e a construção que foi feita para o mundo em termos de linguagem, geografia, história, astronomia, filosofia, em termos de engenharia e outros segmentos de trabalho profissionais, vamos verificar que existe uma longa história de construção de 4 milhões de anos que a nossa educação não considera. Então, a sociedade, por desconhecer essa história, e a população negra, por desconhecer essa história, ficamos no mimimi. Vocês foram escravos ou escravas porque vocês quiseram, porque vocês não resistiram. Mas, se formos colocar isso na história, vamos ver a grande resistência das mulheres negras nesse país. Mulheres que, ao colocar o pé nesse país, já na escravidão, a resistência que elas fizeram, o trabalho que elas desenvolveram, a luta e a persistência de, mesmo numa escravidão, lutar pela sua liberdade. A história que a história não conta é a história que realmente nós temos que saber, que nós temos que conhecer, que, afinal de contas, os negros e as negras foram trazidos para esse país como trabalhadores, com mão de obra especializada, para trabalhar e construir a riqueza. Porém, tem um ditado que diz: enquanto a Bíblia foi colocada na mão do negro,
Oda Negra, e pediu para que ele fechasse os olhos e rezasse, no dia que ele abriu os seus olhos, ele tinha somente a Bíblia na mão e não tinha mais nada, nem a terra, porque a terra já estava tomada. Então, isso é muito importante, a gente fazer essa reflexão, e justamente a gente colocar, né, de que nós temos nossas crianças, nossas meninas, que sofrem o assédio em todos os momentos, em qualquer canto do Brasil, é na nível municipal, estadual, nacional. Nós temos o abuso de mulheres, o estupro de meninas aqui em Ribeirão Preto, que acontece também em número muito grande em relação ao Brasil, no Brasil, e o tráfico de mulheres também passa por essa cidade. Ribeirão Preto é a rota de armas, Ribeirão Preto é a rota de drogas, Ribeirão Preto é a rota de tráfico de mulheres. E no tráfico de mulheres se encontra também o tráfico de órgãos. Então, eu coloco essa história para dizer o seguinte, de que nós temos que fazer uma grande reflexão. Não somente colocar, tem racismo, tem preconceito, nós somos desiguais? Não. Nós temos que agir. E agir naquilo que está tocando a nossa ferida, que está tocando a nossa sociedade, a destruição que está fazendo com o ser humano. O mercado está sendo o principal. O mercado é o mais importante. Porém, o ser humano ele está sendo destruído pouco a pouco. A mente do ser humano está sendo detonada. A educação está sendo colocada para não pensarmos, e sim para aceitarmos. E nós temos que resistir. E nós que temos uma consciência do que está acontecendo a nível de Brasil e nível político, nós temos que realmente resistir e realmente estar colocando para as nossas crianças, nossos adolescentes, mulheres e homens e para a sociedade, principalmente para os nossos políticos, viu, Pessotti? Porque eu acho importante nós dizermos aos nossos políticos que nós, mulheres, queremos ser ouvidas, nós temos voz. Nós somos donas dos nossos corpos. Não vamos permitir que homens e religião venham falar o que nós, mulheres, queremos. Nós é que temos que dizer o que nós queremos. E vamos fazer juntos. Obrigada. Obrigado, Adria. Eu quero passar também, por 5 minutos, a palavra para Patrícia Zanon, que é líder do Grupo Ribeirão Preto, do Grupo de Mulheres do Brasil, junto com a Mariana Carvalho, e foi inaugurado em outubro de 2017. O grupo existe desde 2013, iniciado pela presidente Luiza Helena Trajano. Obrigado pela sua presença, viu, Patrícia? Obrigado pelo convite. Boa noite. Eu fui convidada para falar um pouquinho do grupo, para falar do que se trata o Grupo Mulheres do Brasil. O grupo existe há 4 anos, foi fundado pela Luiza Helena Trajano, da rede do Magazine Luiza, e uma grande empresária nacional e até de reconhecimento internacional. Esse grupo, inicialmente, a Luiza formou com algumas amigas empreendedoras para discutir algumas questões relacionadas ao empreendedorismo. E quando ela conseguiu, num momento, estar em Brasília, conversar com políticos, conseguiu colocar os seus pontos de vista, elas viram que elas tinham muito poder quando elas estavam juntas e que elas viram a possibilidade de montar aí um grupo no qual é o Mulheres do Brasil, e aí, a partir daí, desenvolver outras questões, outros problemas da nossa sociedade. Elas viram que elas tinham força para isso. Então, inicialmente, esse grupo ele baseava-se em mulheres empreendedoras, voltadas para os seus negócios, e, com o tempo e com a visão de que outras necessidades poderiam ser sanadas ou poderiam ter umas lutas mais efetivas, elas resolveram se unir e trabalhar com outras questões. Hoje, o grupo, nesses 4 anos, se modificou bastante. Ele é aberto a todo tipo de mulher, pode ser dona de casa, pode ser professora, pode ser empresária, pode ser funcionária pública, não importa. O que importa é que ela seja mulher. E o grupo abriu-se em comitês. Nós temos vários comitês, entre eles saúde, educação, igualdade racial, inserção de refugiados, inclusão e tantos outros mais, meio ambiente. E hoje o que a gente faz é o quê? É um movimento através das mulheres, mas é um movimento que tem um impacto social, um impacto em toda a sociedade,
visto que as mulheres hoje cuidam de mais de 50% dos lares sozinhas. Tem todas as questões que a Adria, que foi minha professora, um prazer estar dividindo esse momento com ela. As mulheres que passam por todas as outras questões que foram muito bem elencadas pela Adria, mas essas mulheres, elas têm o poder de impactar diretamente a sociedade ao criar seus filhos, ao estar inserida no mercado de trabalho. Então, e a gente tem uma energia diferente, a gente consegue se unir, a gente consegue fazer coisas com um pouquinho mais de sinergia do que talvez os homens consigam fazer. Então, assim, na verdade, nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres e para o bem da comunidade e da sociedade em geral. Somos um grupo político apartidário, é um dos nossos inegociáveis. Nós não apoiamos candidatos, nós não saímos candidatas e nós vamos fazer o nosso papel como sociedade civil, de cobrar, de apoiar quando acharmos necessário, de cobrar quando for preciso também, e de fazer a interface sociedade civil, poder público e iniciativa privada, no caso do empresariado. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia, pelo trabalho de vocês. Gostaria muito de agradecer também a Renata, representando aqui o vereador Maurício Gasparini, a Leandra, representando a vereadora Gláucia Berenice, que não pôde estar aqui, não é? E também a Regina Brito, que é presidente do Conselho de Educação. Da mulher, né? Do Conselho Municipal da Mulher. Não sei por que está a educação, mas tudo bem. Eu quero chamar também, para fazer uso da palavra, o Jeremias Ricardo Carvalho, que vai falar para a gente. O tema é Educação para a Igualdade e a experiências, não é, da Rede Estadual de Ensino no combate à violência à mulher. Jeremias, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo a essa nossa discussão. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino. Atualmente estou na diretoria de ensino. Sou professor coordenador no núcleo pedagógico, na diretoria de ensino. Não sei se tem alguém aqui da Rede Estadual, mas nós temos um núcleo pedagógico que trabalha com a formação de professores, com trabalho nas escolas, acompanhamento pedagógico, né? E quero agradecer a participação e parabenizar essa ação, né? Tem um ditado, na verdade, uma espécie de ideia que existe de que é necessária toda uma aldeia para se educar uma pessoa, né? E eu acho que quando a gente traz temáticas como essa, e vai falar sobre educação nesse sentido, a gente precisa sempre lembrar dessa ideia, que é preciso toda uma aldeia para se educar sobre alguma coisa. E é importante ver o tema transitando em espaços distintos, mas que consegue ganhar abrangência, consegue ganhar relevância, que por muito tempo ficou ignorado, e passa a ser discutido por muitos tipos de pessoas em diferentes esferas sociais, em diferentes grupos sociais. E é claro que a educação ela não pode fugir dessa responsabilidade, e ela tem um papel importante nesse processo educativo, evidentemente. É um espaço privilegiado da educação. Mas quando a gente fala de educação, e aqui eu gostaria de falar brevemente, a ideia é chegar em algumas experiências que a Rede Estadual de Ensino aqui na região de Ribeirão Preto tem vivido sobre essa temática nas suas escolas, é pensar a partir de uma ideia que é a ideia da educação para a igualdade. E o que pode parecer, às vezes, um slogan, um certo senso comum, na verdade, a gente precisa até fazer um exame histórico para entender a relevância e, ao mesmo tempo, o tamanho dos desafios que nós temos ainda para se pensar sobre educação para a igualdade, né? E eu falo isso porque a gente vive no Brasil uma história ainda muito recente de se pensar a educação num espaço de formação, né? E não apenas de transmissão de conhecimentos, ou, pior ainda, como foi durante certo tempo, de manutenção de certa ordem. Então, hoje a gente tem uma reflexão sobre uma educação que liberta, uma educação que traz para dentro dos seus muros o que a sociedade vive,
as necessidades, as discussões, os problemas, no sentido de formar cidadãos. Então, quando a gente tem, desde a nossa Constituição de 1988, e a partir dela uma discussão democrática sobre a educação, apesar ainda dos problemas e desafios que todos nós aqui sabemos que existem, que vai se fazer concreta ou mais concreta a partir da LDB em 96, os PCNs, nós temos uma reflexão mais sistemática sobre educar para quê? Nós tínhamos uma ideia ou questionamento sobre educação que partiam de conceitos de perguntas que era: vamos ensinar o quê? Vamos ensinar por quê? Ou, até mais tempo, vamos ensinar como? Que era a questão do método. Mas hoje a gente vive um grande dilema, na verdade, desde a redemocratização, que é: eu vou educar para quê? Ou seja, eu estou falando de uma educação que não olha só para a sua estrutura, que não olha só para a sua história, que não olha só para o seu passado, mas que começa a projetar as coisas. Portanto, eu estou educando para alguma coisa, e não só por causa de algo. E aí a gente tem, entre muitas coisas, essa educação para a igualdade. No caso da rede estadual de ensino, para contextualizar, nós temos um currículo que foi estabelecido, ele foi produzido, criado, escrito e implantado entre 2007 e 2008 na rede estadual, tá? Aí para completar 10 anos de implantação. E esse currículo ele veio na esteira dessas discussões sobre democracia, sobre educação, a partir da LDB, sobre democratização da educação e principalmente sobre essas noções de se educar para algo, de se pensar em objetivos para a educação. E aí falando no âmbito da rede estadual de ensino, esse currículo buscou priorizar questões relacionadas à formação cidadã do sujeito. Por isso que aqui a gente entra num aspecto fundamental para se pensar a educação e aí para se pensar, entre outras coisas, a temática do combate à violência contra a mulher. A escola é, de fato, e isso é inegável, um espaço propício na formação. É claro que, quando a gente olha, por exemplo, aquelas reportagens que nós vimos ali na entrada, que foram recortadas e selecionadas dentro de um conjunto imenso de dados como esses citados, fora aqueles que nós não conhecemos, é claro que muitas ações elas estão no âmbito legal, elas estão no âmbito da justiça, e elas estão, ao meu ver, principalmente no âmbito dos movimentos sociais, e de como esses movimentos sociais e civis se posicionam diante dessas situações. Só que a educação ela não pode ignorar esse fato, e quando ela trabalha com crianças e adolescentes, ela tem que ter os seus olhos voltados a essa educação para alguma coisa, e no caso é uma educação para a igualdade. E é uma educação para a igualdade entre homens e mulheres. E essa educação passa necessariamente sobre um exame histórico da realidade da condição das mulheres, e é por isso que o nosso currículo ele enfatiza em todo o seu corpo, mas especificamente em algumas disciplinas, um trabalho sistemático de conteúdos relacionados a isso. E eu, como professor de História, de Ciências Humanas, no geral, afirmo isso, porque nós temos conteúdos inteiros voltados à discussão dos movimentos feministas ao longo do século XIX e o século XX, em especial, a situação e a condição da mulher aqui no Brasil, a temática da violência contra a mulher, e a temática das questões de gênero e a questão da construção da mulher na sociedade brasileira, explícitas em nosso currículo da rede estadual. Portanto, são conteúdos que não podem ser ignorados no processo educativo do aluno. Eles fazem parte do percurso formativo. E aí eu enfatizo, ao meu ver, a importância de se ter um currículo. Não enquanto documento fechado, encerrado, mas enquanto documento que exprime realidades e necessidades da nossa sociedade. E que, portanto, vai balizar e garantir situações necessárias para que esses alunos, quando saírem da sua formação de educação básica e ingressarem na educação superior, no mercado de trabalho e na vida cotidiana de adulto, de vida familiar, eles tenham conceitos e entendimentos básicos sobre a realidade social do Brasil. Nesse sentido que eu faço a minha defesa da existência de um currículo. E aí, no caso da rede estadual, que nós temos um currículo que precisa ser constantemente reavaliado, analisado, discutido, porque o mundo muda.
E o currículo vai acompanhar essas mudanças, mas a existência dele é fundamental para se garantir esse processo educativo. Nesse sentido, o currículo traz essa discussão, e aí a gente tem um olhar para o aluno, e esse aluno que vai se formar enquanto cidadão e, portanto, sujeito autônomo na sociedade. Desde agora, já como aluno, por isso que nós temos projetos na rede estadual de gestão democrática, de participação de grêmios estudantis, e aí desenvolvimento de projetos pelos próprios alunos, mas no sentido de que quando ele for eleitor, profissional, seja de qual área ele for, quando ele for responsável ou participante da sua família, em qualquer atitude que ele tiver, em qualquer meio social que ele tiver, ele tenha tido basicamente uma formação cidadã. O próprio processo formativo do aluno precisa ser cidadão. Portanto, as questões sociais brasileiras, e em destaque o combate à violência contra a mulher, eles não podem ser, em hipótese alguma, ignorados dentro das nossas escolas. Eles precisam ser levantados, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser trabalhados. Nós não podemos ignorar isso nos bancos escolares. E achar que transmitir conhecimento, transmitir conteúdos é suficiente. Então, a rede estadual de ensino tem pensado nesse sentido, que é um desafio muito grande, porque são muitos paradigmas a serem rompidos. E eu acho que o pessoal que falou dos movimentos sociais que vocês participam, vocês percebem a quantidade desses paradigmas a serem rompidos. E na escola não vai ser diferente. Portanto, a gente precisa ter uma ênfase nessa formação cidadã do aluno, que o nosso currículo prega e busca discutir nesse sentido. E aí eu trago rapidamente algumas experiências que, entre muitas que nós temos vivido, e aqui eu coloco assim, a minha situação é de estar há 2 anos na diretoria de ensino, dentro do núcleo pedagógico, e aí nesse trabalho de acompanhamento pedagógico, de formador de professores e de professores coordenadores, e de garantir subsídios para concursos, eventos que acontecem na escola, a gente consegue destacar alguns movimentos que as escolas estaduais têm vivido, que eu acho que são muito relevantes. Um primeiro, no âmbito da formação de professores, eu destaco 2 experiências que nós tivemos. A primeira, em parceria com o Cineclube Cauim, que nós fizemos um trabalho de formação pedagógica sobre o movimento sufragista e a questão da igualdade de gênero. Aproveitamos o espaço do Cineclube Cauim para passar o filme As Sufragistas, filme de 2015, e lá, discutindo com os professores, com mesa redonda, com troca de ideias, com palestra, nós fizemos uma discussão formativa a fim de que esses professores, e nós tínhamos professores de várias disciplinas, incluindo História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Biologia, Ciências da Natureza, para que eles conduzissem essas discussões e tivessem elementos para poder levar à escola essas questões, né? Então, a gente iniciou uma discussão sobre o movimento sufragista na Inglaterra como um movimento marcante da história das mulheres no mundo, mas no sentido de trazer uma série de elementos que o filme apresenta, da condição das mulheres, que não passava só pela limitação do voto, mas que irradiava para outras questões, sobre a dependência dentro da casa em relação ao marido, e aí, portanto, quando essa relação rui, ela vai para a rua, então ela não tinha condições ela não tinha autonomia de sustento. As questões de participação política, mas também em outras esferas sociais, de sindicato, de movimentos sociais, e todo esse movimento, mas para a gente fazer também um retrato dessa realidade com relação ao lugar da mulher na sociedade brasileira, que ainda é muito limitado, e a gente pode perceber isso em vários momentos, em várias situações que nós passamos no dia a dia. Um segundo momento foi uma parceria com o Ministério Público Estadual. Nós fomos a algumas escolas com a promotora e fizemos palestra para professores e alunos para discutir dados como esses, levantados pelo vereador, e para discutir essa questão dentro daquilo que os alunos também vivenciam, porque aí a gente, em parte, fica impressionado, mas se nós raciocinarmos um pouco, a gente percebe que nem precisaria ficar impressionado, o quanto dos nossos alunos já vivenciaram situações de violência contra a mulher, em suas casas, em seus bairros, ou às vezes dentro da própria escola. Então, são questões que se mostram urgentes para serem trabalhadas, e por isso que a gente fez esse movimento.
E todo esse movimento, essa discussão dos professores em sala de aula, ele tem surtido alguns efeitos interessantes na nossa rede. E aí eu cito exemplo de 3 escolas da rede estadual de ensino aqui de Ribeirão Preto. A primeira delas, que eu até dou um destaque maior, é a Escola Cid de Oliveira Leite, que tem já há 2 anos uma roda feminista acontecendo, que é encabeçada pelas próprias alunas do ensino médio. Foi idealizada pela professora de Sociologia, uma das professoras de Sociologia da escola, mas que conseguiu juntar um grupo de alunas que vinha levantando essa necessidade de expor essas questões dentro da escola. E aí, há 2 anos, dentro da Semana Cultural da escola, nós temos o estabelecimento dessa roda feminista, em que são expostos problemas relacionados à questão da mulher na sociedade brasileira, na sociedade ribeirão-pretana, e elas conduzem palestras, debates, discussões com os outros alunos. Então, é um movimento de autonomia dos próprios estudantes, elaborado por eles, conduzido por eles, mas que tem discutido e levantado essa questão da mulher no Brasil e na cidade de Ribeirão Preto, ali dentro, entre os próprios alunos. Na Escola Dom Romeu Alberti, a gente tem um movimento muito parecido também, já com o estabelecimento de uma roda feminista, ainda encabeçada pelas 2 professoras de Sociologia, mas que nesse ano ganhou muita força, com alguns palestrantes convidados, e debates muito ricos, muito interessantes, com esse sentido formativo. E na Escola Estadual Alcides Correia, nós temos um grupo de teatro que tem trazido à escola experiências de peças teatrais relacionadas à temática da questão da mulher e da violência contra a mulher, para que os outros alunos possam assistir, possam refletir, seguido sempre de debates. Então, essas experiências, ainda que no início e ainda que não completamente generalizadas dentro da nossa rede estadual, elas têm acontecido em nossas escolas. Nós temos buscado dar esse apoio efetivo na formação dos professores, no acompanhamento pedagógico, mas nós temos muitos professores em nossa rede que compreenderam essa necessidade de trazer objetivos à educação, educar para algo, e com grande relevância, educar para a igualdade, especialmente, no caso, a igualdade e das condições e da situação da mulher em nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelas suas palavras. Eu quero convidar também a Cristiane Herédia, que vai falar sobre várias formas de violência contra a mulher. Já estive com a Cristiane também participando em outros momentos, e fala muito bem sobre essa questão de violência contra a mulher e o quanto nós já discutimos, né, Cristiane, já conversamos várias vezes sobre esse tema tão importante que precisa realmente ser tanto discutido na sociedade, na mídia, cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao vereador Orlando por essa iniciativa magnífica. É preciso que a nossa sociedade comece a conversar de uma forma muito séria sobre isso. Eu tenho só que agradecer a oportunidade de estar aqui com mulheres tão fantásticas que se dedicam há muitos anos em prol dessa luta, e por homens que também estão aqui demonstrando que se preocupam com essa sociedade doente que nós vivemos. E eu queria deixar o meu registro que eu lamento a ausência dos vereadores. A gente já começa não conversando muito bem com o poder público. Eu vim aqui para falar sobre, rapidamente, né, porque daria para falar por horas sobre isso, sobre as várias formas de violência contra a mulher. Ao longo da minha carreira, eu vejo uma preocupação muito grande em se estancar os ferimentos, em se acudir à vítima que já foi agredida, a vítima que já foi estuprada. Essa não é a única forma de agressão. A violência física é uma das manifestações dessa sociedade doente em que nós vivemos. Existem outras tantas que precisam igualmente ser combatidas. É preciso que as mulheres passem a ter um respeito maior da nossa sociedade. É preciso que não haja mais uma situação de subjugar as mulheres como se elas fossem inferiores biologicamente, intelectualmente. Isso chega a ser
uma piada de mau gosto. Então, quando eu falo com as pessoas e dou palestras sobre violências, eu sempre falo sobre essa situação de que não é a única forma de violência que tem. Pode ir mudando, querido. Pode mudar, por favor. Eu trouxe alguns dados para que a gente possa conversar. Essa é uma das frases mais emblemáticas para mim. Que a gente, para viver, a gente realmente precisa estar inteira. E uma mulher que sofre qualquer tipo de agressão, seja ela psíquica, seja ela física, seja ela moral, ela deixa de estar inteira. Ela precisa de apoio para poder se reconstruir. É preciso que a nossa sociedade não permita mais esse tipo de agressão. Quais são, os tipos de violência mais comuns que existem hoje? A violência física, a humilhação, a coação, a discriminação da mulher negra, que é uma situação pior ainda, o estupro e a sobrecarga, que hoje que eu estou chamando de sobrecarga pela natureza. A gente vai abordar isso mais para frente, mas sabe aquela frase, quem é que nunca que ouviu, isso é coisa de mulher? Eu adoro essa frase, porque coisa de mulher é o que ela bem entender fazer. Vamos lá. Foi muito bem lembrado aqui sobre as sufragistas. Nízia Floresta foi uma das pioneiras no feminismo brasileiro. E ela, em 1830 e poucos, já dizia, enquanto a mulher não tiver acesso à educação, ela não consegue exercer a cidadania. Se ela não exerce a cidadania, ela não muda a sua situação. Essa é uma situação que nós precisamos mudar. É a educação da mulher, é a educação da sociedade que vai fazer com que nós tenhamos a voz que a Adria falou, que é importante que nós tenhamos. As mulheres são biologicamente diferentes dos homens. Isso não quer dizer inferior. Os homens também são biologicamente diferentes das mulheres. Isso não quer dizer que eles sejam inferiores. Nós somos apenas diferentes. E as diferenças devem ser respeitadas. A diferença, ela coexiste numa sociedade. A diferença faz parte de uma sociedade. E é preciso que todos nós tenhamos a noção de que essa diferença, ela é essencial. Essa diferença, ela é necessária. E essa diferença deve ser respeitada. Todas as diferenças. Simone de Beauvoir, nesse livro, ela falou essa frase que eu vejo muitas pessoas repetindo essa frase, mas que elas não têm essa compreensão, que não se nasce mulher, se torna mulher. Simone de Beauvoir dizia que nós não somos mulheres por questões biológicas, porque se assim fosse, todas nós seríamos iguais, todas nós pensaríamos da mesma forma. O que nos torna mulher é o tipo de cultura em que nós somos inseridos. Qual é o tipo de educação que nós temos? Qual é o tipo de respeito que nós vivenciamos? Qual é o tipo de padrão que nós vamos reproduzir? Eu vejo aqui na plateia uma psicóloga que eu respeito muito, e ela tem, inclusive, mais propriedade para falar sobre essa questão de repetição de padrão. Mas, como o nosso colega falou, uma criança vivencia violência doméstica, ele vai crescer reproduzindo esse padrão, porque esse foi o padrão que ele conheceu. Quando eu atendi uma mulher que foi vítima de violência doméstica, que estava com o rosto absolutamente deformado, é com muita cautela que nós temos sempre que abordar o tema para saber se é um primeiro evento ou não. E a resposta dela me surpreendeu e me tirou o chão, porque ela disse, me bater assim foi a primeira vez. Antes, só tapas normais de casamento. Não existem tapas normais de casamento. Mas isso não existe quando a gente tem a noção de empoderamento, quando a gente tem a noção de que o nosso corpo pertence a nós, que ninguém tem o direito de cometer qualquer tipo de violência. É preciso que nós mudemos essa ideia que ainda existe, de que existem tapas normais de casamento, ou que são permitidas justificativas. Ele estava nervoso. Ele tinha bebido. Eu o provoquei porque eu não fiz a comida que ele gosta. Isso é inaceitável, infelizmente ainda existe.
As estatísticas de violência e discriminação no Brasil são estarrecedoras. O vereador já mencionou alguns dados, mas eu trouxe alguns números que, inclusive, nós já exaustivamente discutimos isso. O Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em agressão contra mulheres. Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3 foram cometidos por pessoas que a pessoa conhecia de dentro de casa. No Carnaval do Rio de Janeiro desse ano, a cada 2 minutos uma mulher foi agredida. Essa placa está no aeroporto de Congonhas. Quem viaja sempre vê. Eu precisei parar para tirar uma foto para mostrar o quanto que isso é lamentável. Isso é no aeroporto. Isso é para quem chega. É preciso que nós discutamos esse tipo de situação. Não é mais aceitável que a cada 2 minutos 5 mulheres sejam agredidas. Em 5 anos, de 2009 a 2014, 79 mulheres foram assassinadas em Ribeirão Preto. Nos mesmos 5 anos, foram notificadas 9.141 atendimentos em postos públicos de saúde. E aquelas que não procuraram hospital? Esse número é maior. 3 em cada 5 jovens já sofreram algum tipo de violência dos seus namorados. E pior, elas não se dão conta que é violência. Quando o namorado diz, vai trocar esta roupa, aos gritos, isto já é uma violência. É uma violência contra a liberdade de escolha e é uma violência porque não é necessário gritar em relacionamento nenhum. Como a Adria já mencionou, a OIT e a ONU já levantaram esses dados. No Brasil, as mulheres ganham 30% a menos, em média, do que os homens, sem que haja qualquer explicação. E esses dados são levantados com base na mesma capacidade técnica, na mesma formação e no mesmo cargo. Antes, havia aquela justificativa de que os homens sustentavam a casa. Agora, nós estamos numa situação em que 54% dos lares no Brasil são monoparentais sustentados por mulheres. Como é possível continuar com essa justificativa de que mulheres com o mesmo grau de instrução, com a mesma perfeição técnica, recebam 30% a menos do que o homem? Isso é inaceitável. Síndrome de Burnout. Ela vem sendo discutida, agora, inclusive, tendo atingido os tribunais de trabalho. Síndrome de Burnout, ela é caracterizada, facilmente falando, sobre um esgotamento físico e mental. É uma excessiva jornada, é uma excessiva responsabilidade. E aí eu comecei a ler muito sobre isso, porque não se trata só de uma jornada de trabalho excessiva, porque trabalha 9 horas, 10 horas. Isso esgota? Isso esgota. Sem direito às férias? Isso é inaceitável? É inaceitável. Só que o problema da mulher é que, além dela ter que trabalhar esse tanto, ela ainda tem uma jornada dupla em casa, que piora quando ela passa a ter o que eu chamo de ex-pai. O ex-pai é aquele que se separou da mulher e se divorciou igualmente dos filhos. Deixou por conta da mulher toda a responsabilidade por educar, por orientar, por alimentar. E isso, a justiça já decidiu que, em relação aos filhos, existe a possibilidade de uma indenização por abandono afetivo. A não ser que uma mulher tenha decidido ter um filho sozinha, através de inseminação artificial, há um pacto implícito em que a sociedade espera que ambos os pais sejam responsáveis por aquela criação, seja de uma união entre mulher e homem, seja uma união homoafetiva. O fato é que, quando se decide ter uma criança, se decidiu criar em sociedade. É uma aldeia para educar. Essa aldeia começa com 2 pais. Não é mais aceitável que a sociedade tolere os ex-pais. Quantos aqui conhecem pais que se separaram e que não visitam os filhos? E que não estão diante dessa discussão em que, naquela fase da adolescência, fica tudo por conta da mãe para resolver, para se desesperar? Quantas vezes acontece de chegar lá no meu escritório
questionamento sobre esse. A lei não protege a mulher de uma situação dessa. Não há previsão legal, a não ser na Constituição, que diz que é responsabilidade dos pais educarem e ampararem, mas é uma norma sem pena. Não tem penalidade. A mulher fica sobrecarregada. E pior, quando alguma coisa acontece com aquela criança, qual é a frase que a sociedade repete? A sua mãe não te deu educação? Por que sua mãe? E aí, será que a violência está longe de mim? Será que todos nós podemos dizer, eu não convivo com a violência, eu não sou conivente com a violência? Será que não? Pode mudar. Será que eu converso com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas, com as pessoas com quem trabalham comigo? Será que eu estou observando reações, sinais de que essa menina possa estar sofrendo algum tipo de violência? Será que eu estou educando o meu filho de forma que ele entenda que quando uma mulher diz não, é não? Está tudo bem aí? A preocupação com o machucado de uma colega é importante. Será que eu estou criando que tipo de ambiente no meu trabalho? Será que eu estou ensinando a minha filha o empoderamento? Esse empoderamento não é ensinado para a gente quando nós já temos 30 anos. Esse empoderamento ele é ensinado desde criança. Este empoderamento é ensinado com esta consciência de si. E, principalmente, essa situação de não ser conivente significa ensinar não só dentro de casa, mas falar com a coletividade, falar com todos os que estão próximos da gente. A mulher precisa ser respeitada numa sociedade. A mulher é um elemento essencial da sociedade. Sem esse respeito, a nossa sociedade vai ruir. E, por fim, essas relações sociais que se dão por provas de amor, isso é tão antigo, mas infelizmente ainda acontece. Ah, se você me ama, me manda um nude. Agora tem o nude. Precisamos falar com as nossas filhas que isso não é prova de amor. Que, aliás, amor não precisa se provar. Eu tenho só um filho, e ele cresceu com uma mulher ciente dos seus direitos, e ele cresceu com uma mulher ciente de que eu tenho uma responsabilidade com mais um homem que está sendo colocado na face da terra. Um homem que vai fazer parte da nossa sociedade. Um homem que saiba ter respeito por cada uma das mulheres. Porque não adianta reclamar do marido e replicar a educação que a sogra deu. É preciso quebrar esse ciclo pernicioso, destrutivo, que gera essa nossa sociedade doente. E não aceitar nenhuma dessas formas de violência. É preciso que nós criemos um círculo virtuoso. É preciso que esse assunto seja debatido nas escolas, que seja debatido na Câmara, que seja debatido em restaurantes, que seja debatido no ciclo de amizades, em todo lugar. Cada mulher que é acolhida, cada mulher que é cientificada do direito que tem, cada homem que é iluminado em relação a esse respeito que nós merecemos e dessa igualdade jurídica, conceitual e moral que nós temos direito, a nossa sociedade tende a evoluir. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Cristiane, pelas suas palavras, sua explanação na noite de hoje. Neste comparativo aí que você trouxe para a gente, sobre a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas. O tempo que nós já estamos aqui, 90 mulheres foram agredidas. Então, é um tema que realmente precisa ser discutido pela mídia. Eu queria muito agradecer, não deu tempo de agradecer enquanto eles estavam aqui, a TV Clube de Ribeirão Preto, que prontamente se dispôs a vir aqui para mostrar isso. Falta ainda mais a mídia,
local nosso, cada vez mais propagar essas informações e mostrar o quanto que é importante falar sobre este tema e quanto que é importante debater sobre este tema na Câmara de Ribeirão Preto. Né? Porque muitas vezes fala assim, para que falar sobre esse assunto? Não vamos discutir sobre esse assunto, tem outras coisas para discutir. Então, é um machismo que ainda impera sobre todos os lugares, todos os poderes, que é muito difícil, mas eu acho que a gente planta uma sementinha, né? Eu sempre digo isso, cada passo de cada vez. A gente planta e depois a gente vai colher no futuro. Não é políticas públicas para isso, né, Adria? Queria convidar também, agora, o Isildo Inácio Souza, que vai falar da violência contra a mulher no ambiente digital. Nós já também estivemos juntos em outros momentos e é um especialista sobre esse assunto. Isildo, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado, vereador, pelo convite. Parabenizar também pela iniciativa. Um evento importante para a sociedade, né? Tudo que o pessoal falou até agora, a gente sabe que acontece no mundo real, né? Aqui fora. Mas e em ambiente virtual, né? Na internet, nas redes sociais? Será que a mulher acaba sofrendo algum tipo de violência também? É que eu vou mostrar para vocês que, sim, isso cresce a cada dia e que, de alguma maneira até estranha, não é muito divulgado e a sociedade ainda não se deu conta disso, né? Então, eu fiz uma apresentação aqui também, só para trazer alguns pontos para vocês. Pode passar. Então, a gente sabe que a sociedade está cada vez mais conectada, né? Nós estamos na era da sociedade da informação. Então, desde nossos smartphones, nossos computadores, até nossos eletrodomésticos, hoje em dia, estão conectados. Então, com essa facilidade aí de comunicação, a gente acaba se expondo cada vez mais, né? E as mulheres acabam sendo vítimas de toda essa exposição. Então, fica aí a pergunta, a mulher pode sofrer violência em ambiente virtual? Então, a gente pode até pensar um pouco, mas isso aí está cada dia mais evidente. Então, numa sociedade aí cada vez mais conectada, as mulheres estão cada vez mais sujeitas a ser vítimas de violência em ambiente digital. Então, muitos crimes aí previstos no Código Penal, conforme eu vou falar para vocês alguns exemplos aqui, eles vão ser caracterizados também em ambiente virtual. Um que está em bastante evidência aí é a pornografia de vingança, o revenge porn, que é aquele ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, ex-ficante, que tira fotos íntimas do casal, ou a própria mulher acaba tirando, e com o fim do relacionamento, essa pessoa não aceita e simplesmente divulga em redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook, fotos íntimas do casal, ou só da mulher também, ou às vezes alguma até tampa o próprio rosto para não aparecer, e divulga isso daí na rede mundial de computadores. Então, uma vez que esse material cai na rede, é muito difícil de retirar 100%. Tem alguns mecanismos aí que a gente consegue minimizar esse dano, mas tirar 100% é quase impossível. Infelizmente, as delegacias não têm setores especializados ainda nessa área, então acaba indo para São Paulo, para Brasília, para tentar reverter isso daí, que é lamentável perante aí a polícia, principalmente a Polícia Civil. Então, não só quem, já falando da parte aí criminal, não só quem divulgou, mas como quem compartilhou essas fotos acaba sendo responsabilizado também. Então, muitas vezes aí tem os grupos de WhatsApp que tem muitos homens aí, acabam divulgando essas imagens. Se ficar caracterizado que não foi a pessoa que iniciou a divulgação, mas que ela ajudou no compartilhamento, ela pode ser responsabilizada também. Então, não só pela pornografia de vingança, mas por outros crimes também, igual eu vou falar para vocês, que é calúnia, injúria, difamação. Então, quando a mulher percebe que foi vítima desse crime, ela tem que tomar as medidas o mais rápido possível. De preferência, já fazer um boletim de ocorrência, procurar a autoridade policial, de repente até contratar um advogado especialista em direito digital para auxiliar ela nesse problema.
Então, logo que ela faz o boletim de ocorrência, ela tem que tentar identificar todas as redes sociais em que essas fotos, esses vídeos foram parar, para ajudar aí nas investigações também. Geralmente tem sido enquadrado nesse crime, na parte criminal, na parte de difamação, né, que é a divulgação dessas imagens dessas mulheres em situações aí íntimas que eram enquanto era um casal. Então, a previsão da pena é de 3 meses a 1 ano e mais multa. Aí tem aqueles agravantes que, se for menor de idade, acaba caindo aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você vê ali que a pena é um pouco maior. Varia de 3 a 6 anos mais multa. Então, muitas vezes, um homem maior de idade acaba namorando uma menor de idade, divulgando fotos dessa criança, cabe aí uma responsabilização um pouco maior. A Lei Maria da Penha, ela prevê no Código Penal que é uma situação, se tiver em ambiente familiar, essa situação aí da pornografia de vingança, que tem um agravante na pena, que pode aumentar aí a partir de 1/6 a quantidade da pena também. Então, a Lei Maria da Penha trouxe essa proteção extra aí nesses casos. Não só para esse crime, mas para os outros também. Uma questão que é novidade agora no judiciário, já temos algumas sentenças, alguns casos, que é o estupro virtual. Então, o que seria esse estupro virtual? Hoje, o que se conhece é o estupro que é cometido aqui fora. Então, a violência, ela é a ameaça, a grave ameaça que a mulher sofre, ela é física. Então, o criminoso vai não dar outra situação para a mulher, a não ser se submeter àquele estupro. No virtual, essa agressão, essa ameaça, ela é psicológica. Então, alguém muito ligado a essa pessoa, ou tem alguma coisa que vai tentar extorquir ou ameaçar essa mulher e força ela a praticar atos libidinosos numa webcam, numa filmadora, ou até mesmo no próprio smartphone. Então, alguns tribunais têm entendido que isso se caracteriza também como estupro, que é essa coação à mulher a praticar atos libidinosos, aí, que foi uma alteração um pouco mais recente da lei. Então, não é mais necessário ter o contato físico para ser caracterizado o estupro. Então, dentro de um conjunto de provas, pode ficar caracterizado o estupro virtual também. Então, se o criminoso consegue influenciar, causar medo na vítima, fazer qualquer tipo de coação nesse sentido, ele pode ser indiciado aí por estupro nessa modalidade virtual. Então, é algo aí que acaba acontecendo muito no dia a dia, mas infelizmente as mulheres ficam com medo, com receio de ir até as autoridades policiais para divulgar. Mas felizmente isso tem começado a mudar aos poucos e os tribunais têm entendido aí essa caracterização como crime de estupro. Então, no estupro tradicional, a violência se dá através da força bruta e no virtual, através da violência psicológica. Então, essa é a principal característica. Então, uma vez que foi caracterizado isso, a mulher fez um boletim de ocorrência, o delegado vai pedir para o juiz uma liminar, aí, um mandado de busca e apreensão para apreender computadores, telefones, smartphones, filmadoras desse criminoso para investigar o crime a fundo. Então, se antes ficava a palavra da vítima contra o agressor, no caso do estupro físico, né, agora a própria máquina, a própria tecnologia grava esse estupro. Né? Então, tudo vai ser analisado para que essa pessoa seja condenada. Então, é bom que isso seja bem divulgado aí na sociedade para evitar esse tipo de situação. Então, como eu falei para vocês antes, a Lei Maria da Penha também é capaz de causar um agravante nessa pena. Então, se a pena, se for caracterizado aí no núcleo familiar, essa situação de estupro também pode ser agravada através da aplicação da Lei Maria da Penha, junto com essa previsão do Código Penal. E também é possível a reparação civil, assim como no estupro físico, o virtual também é passivo dessa reparação civil, que seria aí uma indenização na esfera civil para essa mulher. Crimes também que são comuns, têm sido mais comuns aí cada dia: injúria, calúnia e difamação em ambiente virtual. A gente pensa que é só no mundo real que isso acontece, mas no virtual isso acontece muito, principalmente através do chamado aí, linchamento moral, né, que junta centenas, milhares de pessoas em cima de uma mulher por causa de uma situação,
e acaba expondo essa mulher de maneira aí, infinita numa rede social, por exemplo. Então, primeiro, a calúnia, a imputação falsa de um crime a uma pessoa. Então, aí no caso da violência contra a mulher, geralmente o homem tenta inverter a situação, né? Então, quando a mulher chega lá toda machucada na delegacia, ele acaba invertendo a situação e falando que ele que foi agredido pela mulher. Então, ele fala, não, fui eu que sofri lesão corporal aqui da mulher. Então, imputa a mulher um falso crime. Então, depois que isso aí for apurado, ver que é uma mentira, ele pode ser responsabilizado por calúnia também. Entre outros crimes aí que podem ser imputados a essa mulher. A difamação é a imputação de um fato ofensivo a uma pessoa. Então, se o homem, por exemplo, começa a divulgar para outras pessoas que a mulher dele traiu ele, ou algum tipo de outra coisa que mancha a imagem dela, tudo isso daí caracteriza como difamação. Isso em redes sociais é muito comum acontecer, que às vezes passa despercebido, a gente não se atenta muito, mas é muito comum acontecer. Então, pode ser enquadrado aí, uma vez que tudo isso daí for documentado, feito uma ata no notarial ou algum tipo de registro, quem causou esse dano à mulher através dessa difamação pode ser responsabilizado também. Injúria é ofensa à dignidade de alguém, é uma ofensa dirigida diretamente à pessoa. Então, não é uma ofensa que é dirigida a terceiras pessoas. Então, quando a ofensa é dirigida diretamente à mulher, por exemplo. Então, por exemplo, dar à mulher adjetivos baixos, por exemplo, chamar ela, ofender de atributos físicos ou mesmo subjetivos, que a mulher se sinta lesada de alguma forma, se sinta ofendida na sua moral, ela pode buscar tanto a ofensa criminal perante esse homem ou também a reparação civil, que pode evoluir depois. E alguns números aqui também sobre a violência da mulher em ambiente digital. Esses números aí são tanto da ONU quanto de um instituto de pesquisa norte-americano. Então, de 2015, 73% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio em ambiente virtual. Então, essa pesquisa foi feita de maneira global aí, em vários países, né? Não especificamente do Brasil, mas de maneira global. Então, a gente vê que o número aí é alarmante. Praticamente aí 3/4 das mulheres que usam a internet de alguma forma já sofreram algum tipo de assédio. Então, esse tipo de assédio pode ser caracterizado aí de várias formas, né? Tanto ofensas, ameaças, assédio moral, sexual, cyberbullying, divulgação de dados pessoais. Tudo isso daí foi considerado como forma de assédio. Então, são coisas graves aí que praticamente todas as mulheres acabam sofrendo aí no dia a dia. As mulheres têm 27% mais chances do que os homens de sofrer assédio virtual. Então, se a porcentagem de mulheres que sofrem assédio é de 73%, isso quer dizer que elas têm 27% mais chances de sofrer algum tipo de assédio, de alguma abordagem mais ofensiva, ou algum tipo de assédio em fotos divulgadas, alguma coisa, né? Então, isso aí é muito grave também. 61% dos assediadores virtuais são homens, então você vê aí que a maioria de quem faz esse assédio, ou pelo menos a maior parte, são homens, né? O que não quer dizer que outras mulheres assediam outras mulheres também, né? Acabam entrando na onda aí também. Então, esse estudo concluiu também que essa violência pode ter impacto na saúde pública, no judiciário, porque essa mulher pode se sentir, de alguma forma, abalada aí psicologicamente, procurar o SUS ou o poder público para poder se tratar de alguma forma disso daí, o judiciário, as polícias para se proteger, para buscar uma medida protetiva, para processar esse homem também. E esse outro instituto também que fez essa pesquisa bem próxima aí dessa da ONU, as mulheres recebem em média o dobro das ameaças virtuais que os homens. Então, quando a gente trata aí de ameaças feitas em ambiente virtual, as mulheres sofrem praticamente o dobro das ameaças que esses homens sofrem. Então, isso daí é uma estatística bem alarmante também. E 26% das mulheres já sofreram perseguição virtual, que eles chamam de stalking, né? Que é a mulher ser
Por exemplo, o homem cria um perfil falso e começa a assediar essa mulher, começa a mandar mensagem no WhatsApp, Facebook. Então, a mulher não sabe de onde vem essas ameaças, essa perseguição. Então, 26% das mulheres que acessam a rede mundial de computadores já sofreram esse tipo de perseguição. Então, é basicamente isso aí que eu tinha para passar para vocês em relação a crimes virtuais e parabenizar novamente pelo evento. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Isildo, doutor Isildo, pelas palavras. Muito importante a participação do senhor. Quero agradecer aqui também a presença da doutora Érica Miguel, que está aqui representando a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Ribeirão Preto. Obrigado, viu, Érica, pela sua presença. E também a Laura Aguiar, do Núcleo de Atendimento Especial à Mulher. Para a gente encerrar, eu quero convidar a Camila Magrini Silva, que vai falar para a gente sobre o amparo previdenciário e social para as vítimas de violência doméstica. Obrigado pela presença também, viu, Camila? Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite, gente. Ah, bom. Aqui é um pouquinho diferente minha palestra, porque eu sou professora, né? Estou professora, eu gosto de conversar um pouquinho com os senhores. Senão, aluno dorme, e aí a gente acha que todo mundo dorme, né? Mas, no fundo, não é que dorme, que às vezes entra no modo offline. Na pessoa do Dr. Orlando Pessotti, ilustre excelência, excelência, sim. Eu agradeço o convite. Esse convite muito me deixa honrada, não só por eu ser mulher e representar as mulheres de todo o país e do mundo, e representar a pessoa da mulher, mas e sim pela sua iniciativa. A vossa iniciativa é digna de louvor, porque vem de um homem que está na frente de um fórum de mulher. Desculpa, mas eu raramente vi isso, e peço até licença aos demais homens, porque é a primeira vez que eu vejo, dentro do contexto que eu convivo, um homem ter a iniciativa de realizar um fórum da mulher dentro de uma Câmara Municipal, Poder Legislativo. Então, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais vereadores que, apesar de não estarem presentes, tenho certeza que também estenderão esses fóruns para toda a sociedade, porque o objetivo do fórum não é para nós, palestrantes, não é só para a sociedade civil, é para toda a população brasileira, não só brasileira, como também fora do Brasil. Afinal, os dados que aqui foram carreados e foram trazidos por todos os demais profissionais, eles não se tratam de problemas brasileiros. E nos meus slides, vossas senhorias verificarão. É um problema mundial. Só que, se nós não conversarmos, não dialogarmos sobre esse contexto, desculpa, é impossível sanar essa ferida. Porque não adianta eu colocar uma gaze se a ferida está do tamanho de um mundo. E não adianta, é uma semente, mas essa semente precisa ser proliferada pelos senhores que estão aqui, pelas TVs que estiveram presentes. Porque, afinal, o Brasil só vai mudar se nós mudarmos. Se eu, Camila, não mudar, impossível a sociedade mudar. Então, primeiro constrói em nós. Eu trouxe o primeiro slide. E eu gosto de, todas as vezes que eu palestro sobre violência da mulher, trazer um slide inicial de forma impactante. Porque eu acho que ninguém gosta de olhar. Ninguém gosta de olhar isso aí de frente. Eu, como mulher, me dói o coração e dá vontade de chorar cada momento que eu vejo um slide ou uma mulher nessa situação. Nenhum ser humano, seja homem ou mulher, merecem isso que nós estamos vendo. Nenhum ser humano, nenhum animal, o meio ambiente, nada nesse mundo merece isso. Então, essa discussão aqui, antes de eu iniciar minha palestra, é no sentido de, será que nós estamos olhando de frente
por meio de políticas públicas adequadas, eficientes, essa foto? Eu vou colocar como uma pergunta, mas já mais ou menos me adiantando, não. Haja vista que muitos não olham o problema e a foto com real efetividade e com real dignidade. Afinal, quantas pessoas param para refletir sobre essa temática? Quantas pessoas deixam o seu lar para vir aqui refletir sobre essa temática? Quantos de nós paramos para ver isso? Eu vou trazer alguns números aí, e antes de eu trazer os números, eu vou fazer uma pergunta. Quem já presenciou aqui uma violência doméstica? Uma violência na rua? Quem já sofreu violência como mulher na rua? Eu estou levantando a mão porque eu sofri. Sofro. E olha que mesmo vestida de advogada, às vezes, no metrô de São Paulo, eu não sou respeitada. Na hora que vira o tumulto e o aperto. Então, os números são números de pesquisas fidedignas, Datafolha, ONU Mulher, só que são números que ainda não são números reais. Não são números reais porque nós ainda temos vergonha de denunciar, porque ainda existe na sociedade a temática de que ela fez alguma coisa. Aconteceu algo. Se ele a traiu e a espancou, é porque ela fez algo. Desculpa, gente. Isso não existe na realidade. Então, vamos trazer. Será que o Brasil, eu pergunto para os senhores, o Brasil é capaz de enfrentar de forma efetiva esse problema? Nós somos capazes? Pode mudar. Aí eu trago alguns números que não têm nada a ver com a questão da ONU Mulher num primeiro momento, que não tem nada a ver contra a violência da mulher, que não tem nada a ver com a violência da mulher e nada. Você vai falar, nossa, mas a palestrante veio falar sobre violência da mulher e vai trazer uma questão de engrenagem das políticas. Sim. Eu tenho lá, PIB, Produto Interno Bruto. Ali ainda está faltando IDH, índice Bloomberg, está faltando índice Gini, está faltando algumas coisas ali. É uma engrenagem. A outra engrenagem, violência da mulher, sistema de saúde privado, sistema de saúde público, PIB, o que mais? Relações do trabalho e relatório de desenvolvimento humano. Pode passar. É uma engrenagem ali. Engrenagem tem que estar o quê? Rodando no mesmo momento, ao mesmo tempo. Pode passar, porque pode passar. Alguém já ouviu falar o que é índice Gini? Daqui? Alguém? Ninguém. Índice Gini, ele mede o índice de desigualdade dos países. Está escrito lá. Ó. Desigualdade social de um determinado país. O que isso tem a ver com a questão da problemática violência contra a mulher? Tudo. Se o índice de desigualdade de um país é altíssimo, é óbvio que o índice de desigualdade deste país em relação à mulher vai ser altíssimo. Afinal, a educação e a estrutura de desenvolvimento desse país, ela é baixa, e aí a mulher cada vez mais violentada. Nós temos um índice Gini de 127 países analisados. Nós estamos, assim, muito bem qualificados. Nós somos 120º. Nós estamos na posição 120. Está lá. Pode passar. De 127, nós somos os 120. Aí, o índice Gini traz aquele mapinha ali. Aquele mapinha é assim. Quanto mais verdinho e mais clarinho, mais desenvolvido. Quanto mais vermelho,
menos desenvolvido nos aspectos de índice Gini, desigualdade social. Nós estamos iguais a quem? É só olhar lá no mapa mundo. Iguais ao quê? A África, que tanto nós reclamamos, a Etiópia, que tanto nós falamos que nós somos mais desenvolvidos que eles. O índice de desigualdade nosso está igual. E não fui eu que criei esse índice, hein? Bem assim, eu estudei o índice. Pode passar. Pode passar. Além desse índice, tem outro índice. Pode passar, pode passar. Que esse todo mundo conhece, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede o quê, o IDH? O desenvolvimento humano. O Brasil está em 79º. Pode passar, pode passar. Aí, é no ano de 2015 e 2016. Pode passar. Pode passar. 2015 e 2016, 2014 e 2015, nós estávamos em 75º. Olha que beleza! Nós conseguimos piorar. E nós fomos, agora, notícia publicada, 21/3/2017. 79º. Nós somos um dos piores índices Gini de desenvolvimento humano, de desigualdade social, um dos piores IDHs. Pode passar. Passa, passa. Bloomberg. O índice Bloomberg, ele mede os serviços de saúde do país. Afinal, a Lei Maria da Penha fala que tem proteção de saúde para a mulher. O sistema de saúde protege. Lá na lei, como uma das políticas públicas sociais, está escrito assim: entrega de contraceptivos. E o que é contraceptivo? Seja antes ou após a violência. Após a violência é o quê? A famosa pílula dia seguinte. Só que, no índice Bloomberg, foram analisados 48 países. Pode passar. Dos 48 países analisados, nós estamos em 48º. Olha lá. Se tivesse mais países analisados, o que seria? Óbvio que nós estaríamos pior. Pode passar. Por que eu estou trazendo esses dados? Pode passar, pode passar. PIB. Até agora eu falei assim, o Brasil está entre os piores de Gini, Bloomberg e IDH. Só que engraçado, né? Nós somos um dos melhores PIBs do mundo. Lembra quando eu trouxe aquela engrenagem? Pode passar. Como eu posso ter um dos maiores IDHs, um dos piores IDHs, um dos piores índices Bloomberg, um dos piores índices Gini, e ter um dos maiores IDHs do mundo? Porque a previsão para 2030, nós estaremos em 6º lugar. Eu não sei se vocês conseguem compreender o raciocínio que eu quero fazer. Como eu tenho dinheiro, valor monetário, e a minha capacidade de política pública de acesso à saúde, a desenvolvimento humano e a questão de desigualdade, eu sou um dos piores. Alguma coisa não está engrenado. Então, sabe aquela engrenagem que eu trouxe no início? Ela não está concatenada, ela não está encaixando. Porque eu sou um dos melhores do mundo no PIB, e sou um dos piores em desenvolvimento, em índice Bloomberg e Gini. Pode passar. Não, antes, por favor. Antes. A quem cabe a implementação dessas políticas públicas de assistência social, saúde e previdência e violência contra a mulher? Quem que é responsável? Afinal, os índices estão os piores. Aí tem uma perguntinha que todo brasileiro gosta de fazer e eu vou desapontá-los. Pode passar. Quem é melhor, o legislativo, o executivo ou o judiciário? Nenhum dos três. Os três têm papéis totalmente diversos. O poder da Constituição que foi conferido a cada um compete a algo.
Então, se nós estamos falhando, não é culpa de X, Y nem Z, são culpa dos 3 poderes. Afinal, a cada um tem um tripé, que é o tripé constitucional. Então, esse tripé está falhando. Então, não tem que X, Y, Z é mais eficiente ou não que o outro. Pode passar. Aí eu trago os dados. Alguns já trouxeram. Alguns não trouxeram esses dados conforme eu trouxe. Por exemplo, 1 em cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência. Eu já sofri violência. Eu não sei se vocês têm noção do que é ser violência. O cara que nos assovia, faz aquele assovio e fala aquele nome totalmente inadequado, porque você passou na frente de uma determinada obra ou alguma coisa, isso é uma violência. Então, 1 a cada 3 mulheres sofrem violência, ou seja, 1/3 da população. Só de agressões físicas, o número é alarmante. 503 mulheres brasileiras são vítimas a cada hora. Vereador. 503 a cada hora. Isso não é dado meu, é dado da ONU e dado da revista Exame recente. 22% das mulheres brasileiras já sofreram ofensa verbal. Isso são as que denunciaram. Porque, segundo a ONU, no último dado que trouxe, 70% das mulheres brasileiras já sofreram violência. 8% sofreram violência sexual. Isso são as que denunciam. E as que não denunciam? 4% receberam ameaça com arma de fogo e faca. Pode passar. 3% estrangulamento. 1% já sofreu tiro. 11% procuraram a delegacia da mulher. Pergunto, cadê o restante? Então, esses dados são falhos, que é uma das coisas que eu falo como professora pesquisadora. Se 11% denuncia, então esses dados não são dados fidedignos. O agressor, na maior parte das vezes, é conhecido da pessoa. 43% das agressões ocorreram dentro da própria casa da vítima. Pode passar. Aí é um mapa visível de que 66% das mulheres já presenciaram alguma agressão. 73% já se sentiram agredidas ou viram agressão. Então, pode passar, porque isso daqui, a maior parte deles já trouxeram. E aí eu vou trazer a minha questão previdenciária. Pode passar. Pode passar. Volta só um item. Como chama a senhora que é responsável pela ONG? Adria. Senhora Adria, esses dados comprovam que as mulheres negras e os jovens sofrem mais violência do que qualquer outra pessoa. Isso. Pode passar. Pode passar, pode passar. Ah lá, Datafolha, viu? A pesquisa. Pode passar. Feminicídio. O Brasil é o 5º no mundo de feminicídio. Tá uma gracinha, né? Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. 25% da população acha justificável, olha, a mulher apanhar do marido. Eu acho que o nobre educador tem total razão que isso precisa ser conversado muito bem dentro das escolas. Porque se 25% da população acha isso normal, está tudo confuso, né? Pode passar. O Brasil está entre os piores países em relação à questão da violência sexual. Esse gráfico demonstra ali, olha onde que nós estamos, comparados com a Etiópia, com a Namíbia, com a República Unida da Tanzânia. Então, assim, vamos lá. Nós não estamos nem entre os melhores. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode virar, pode virar. Aqui, eu trouxe de uma forma breve quais são as políticas públicas da América, trazidas pela Lei Maria da Penha.
Essas políticas públicas trazem educação, tem que ter comunicação, tem que o Judiciário tem que se envolver, o Ministério Público tem que se envolver, além do Ministério Público, a educação, os bombeiros precisam ser educados com formação, os professores também, tudo isso. Ok, a Lei Maria da Penha protege. Aí eu faço a pergunta, e a questão previdenciária e assistencial dessa mulher? A Lei Maria da Penha prevê? Não. Pode passar. Que é o que ela mais precisa. Para ela sair do lar dela, ela precisa de dinheiro. Ela precisa de dinheiro. Porque como que ela vai sair? Como ela vai sair desse vício de agressão? Ela precisa de sustentação. Aí eu pergunto, quais são os amparos que tem? Benefício assistencial. Ela só recebe benefício assistencial tão e somente só se ela for maior de 65 anos ou deficiente. Benefício assistencial, para quem não sabe o que significa isso, é para quem é hipossuficiente, pobre. Ela é maior de 65 anos? Se ela for maior de 65 anos, ela vai receber independentemente de violência. Agora, quando ela vai receber benefício assistencial? Se ela ficar deficiente. O cara bater tanto nela, que aí ela não consegue mais andar, mais sobreviver e ser considerada deficiente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Caso contrário, ela não será amparada. Ah, tem as casas que ajudarão as mulheres, a questão da saúde, a mulher lá na saúde ela vai receber psicólogo e tudo mais. Não, nós estamos falando dela, da subsistência dela. Como ela vai sobreviver? Como ela vai sair? Porque a maioria das mulheres que são donas de casas, como elas vão sobreviver se elas denunciarem os maridos? Não tem como. Auxílio-doença. Quem recebe auxílio-doença? Só recebe auxílio-doença a mulher que estiver com qualidade de segurado. O que significa isso? Ela tem que trabalhar, estar trabalhando, ou não ter perdido a qualidade de segurado ou ter perdido a carência. Então, assim, vamos falar. A dona de casa, que tem 40 anos, que apanha do marido e que não paga a previdência, vai receber amparo da sociedade? Não. Aposentadoria por invalidez. Também o mesmo caso do auxílio-doença. Só vai receber se ela contribuir para o INSS. Se ela não contribuir, ela não estará amparada pela sociedade. Pensão por morte. Ela vai receber? Não. Só se ela vier a óbito. Quem vai receber? São os filhos dessa mulher, os descendentes dela. Pode passar. Aí você vai me falar, qual é a solução que tem para o Brasil? Tem um projeto de lei 6296, de 2013, que está tramitando o quê? Está caminhando para o 5º ano. Que prevê que essa mulher que está exposta a risco social tem um auxílio que chama auxílio transitório. Pode passar. Esse auxílio transitório é para aquela mulher que acabou de sofrer a violência e não tem condições e está desamparada à sociedade. O artigo 18 dele diz, auxílio transitório decorrente de risco social provocado por comprovada situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Hoje ela é protegida por isso? Não. Pode passar. Pode passar, pode passar. Esse auxílio é equiparado a um auxílio acidente, como se essa mulher tivesse sofrido um acidente. Igual a esse auxílio, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 7202 de 2010, que é com relação ao assédio moral nas relações do trabalho, que também até hoje não foi analisado e apreciado, e o projeto de lei 5976 de 2013, que fala assim, se essa mulher estiver em situação de desamparo, tem o Pronatec, que vai dar oportunidade para ela ser reinserida no mercado de trabalho, para ela conseguir se sustentar e se sair da questão da violência. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É que os meus slides têm esses detalhezinhos. Pergunto, quem vai realizar o custeio da previdência social dessa mulher que é agredida? Pergunto, você, sociedade, tem que pagar pela violência que o cara cometeu a ela? Aí, agora, graças ao bom Deus, existe uma ação chamada ação regressiva, que o INSS, após o trânsito em julgado da ação penal,
quando ele for condenado por ter violentado essa mulher, o INSS vai, por exemplo, faz de conta que essa mulher faleceu, veio a óbito. Os filhos dela receberão pensão por morte desde o óbito até o 21º ano, 21 anos. O filho, se ela morreu, tinha um filho de 0 anos até 21 anos, ele vai receber a pensão por morte. Quem vai pagar? A sociedade? Não, porque no risco social, pensão por morte, não estava previsto que ela seria espancada, porque isso não é um risco social previsto no benefício de pensão por morte. E não estava previsto que ela viria a óbito. Pode passar. Recentemente, pode passar, que eu já falei isso, pode passar. Volta. O STJ, obrigada. O STJ, em 2/2/2017, chancelou a ação regressiva. Só para vocês entenderem que é uma ação regressiva. O INSS paga para essa mulher, para os filhos dessa mulher a pensão por morte porque ela veio a óbito porque o marido a matou. Você, sociedade, não tem que pagar isso. É o agressor que tem que pagar. O INSS entra com uma ação contra o agressor para ele pagar tudo que o INSS está pagando até essa criança completar 21 anos. Hoje, graças ao bom Deus e à Justiça, o STJ, foi chancelado de que esse agressor, além de responder civilmente, criminalmente, eu sou uma previdenciarista e, para mim, isso é como se eu estivesse levantando a bandeira, porque eu tenho publicações de ações regressivas, publicações científicas sobre isso. Levantando a bandeira de, graças a Deus, em 2017, foi publicado que o STJ chancelou a obrigatoriedade do agressor, além de pagar civilmente, penalmente, vai ter que pagar todo o aspecto previdenciário, que a sociedade teve que arcar porque ele bateu na sua mulher. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Agora tem que ser várias... Eu trouxe um poema que não vou declamar porque é muito comprido, que é da Dora Encontre. E o poema, ele resumidamente diz assim: tudo é culpa da mulher. Se deu errado o casamento, é culpa da mulher. Se deu tudo que deu errado é culpa da mulher. Está na hora de parar e nós virarmos essa possibilidade de tirar de que tudo é culpa da mulher. Eu trouxe 2 vídeos, mas eu acho que são desnecessários passar. Que um é do Gabriel Pensador. E ele diz assim: até quando nós vamos ficar levando porrada a porrada? Até quando nós vamos ficar levando porrada sem fazer nada? Então, cabe a nós, não só nós, não digo nós, mulher, porque eu sou mulher, nós, sociedade, enfrentarmos isso. Afinal, o aspecto previdenciário de saúde, pode até ser que ela esteja mais ou menos assistida, mas a assistência social e a previdência, na minha concepção, Camila Magrini da Silva, essa mulher hoje que sofre violência, ela é desamparada, porque no INSS... Se hoje Camila, entrar com auxílio-doença, porque os meus dentes foram estourados por um companheiro meu, eu sofrerei sérios problemas para que isso seja aplicado, o auxílio-doença, naquele momento. Então, pela realidade que eu vivo, hoje as mulheres sofrem muitos problemas para terem implantado o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Quiçá um benefício assistencial que nem existe. Agradeço todos terem pacienciosamente ouvido até este momento e agradeço o vereador Orlando Pessotti pela iniciativa. Camila, muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer que eu vou imediatamente fazer uma moção de apoio do PL 6296 de 2013. Obrigado. Encaminhar isso para o presidente da Câmara e do Senado e falar com as lideranças que nós temos em Brasília. Então, amanhã mesmo, a minha assessoria jurídica irá fazer isso. Agradeço aqui também a presença do meu advogado, o João, também de todos os assessores, o Roberto, o Denise, o Felipe, o Paulo.
e vamos encaminhar para Brasília. Pode falar. Eu quase chorei. Imagina, que isso. Porque, assim, o que somos nós sem vocês? Nós somos 3 poderes. Eu pertenço à Comissão de Seguridade Social da OAB de Ribeirão Preto e sou coordenadora. A gente luta, manda. Tem aqui a representante da Comissão da Mulher. A Érica. Só que nós não somos nada se juntos nós não nos unirmos. Então, assim, eu escrevi um livro que chama Sistema de Saúde Privado. Esse livro também é uma questão que eu denuncio algumas questões do sistema de saúde privado que também não são afetas à sociedade. Então, vereador, gratidão, porque sem vocês nós não somos nada. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado a todos mesmo pela presença. Eu acho que são nesses momentos de discussões aqui na Câmara que nós podemos levantar algumas causas e começar a brigar por elas. Enquanto vocês falavam aqui e palestravam, surgiu algumas ideias e depois a gente poderia sentar novamente e discutir para a gente levar tudo isso, todas essas informações para a sociedade, que eu acho que isso é muito importante, e a sociedade, às vezes, não tem esse conhecimento. Então, até proponho da gente se juntar para fazer até mesmo uma campanha de divulgação, realmente chocar a sociedade com tudo o que acontece contra a mulher, isso sem identificação partidária. Eu já me coloco aqui inteiro à disposição para que eu ajude, junto com todos, depois para a gente concordar, em fazer uma campanha dessa, em levar uma campanha dessa para a rua, para a televisão, sem a divulgação do Orlando Pessotti, do partido ou da Câmara, mas buscar junto da iniciativa privada, assim como você trouxe essa foto que choca, muitas vezes é preciso chocar essa sociedade que fica tão à mercê desses homens, desculpa o perdão da palavra aqui, mas vagabundos, inescrupulosos, que ainda têm a condição de agredir as mulheres. Isso machuca tanto. E é preciso que a gente mostre isso, que a gente leve essas informações cada vez mais para a sociedade que não sabe dos seus direitos, ou muitas vezes, eu já acompanhei em meus programas de televisão, os casos de mulheres que vão até a delegacia da mulher e, me desculpe, mas não adianta nada. Porque lá elas não são acolhidas, muitas vezes não tem a estrutura necessária que o Estado não dá para essa mulher. E eu também posso aqui relatar, eu já fui até a delegacia com uma mulher que tinha sido violentada, me pediu ajuda para ir com ela à delegacia, mas por quê? Porque ela estava com vergonha de ir à delegacia. E isso é muito ruim. Ela estava com vergonha, porque ela não tinha informação para onde ela iria. Até que ela chegou a mim e disse: Orlando, para onde eu vou? Né? Porque não tem essa informação. Então, muitas vezes falta isso, e depois a gente conversando, a gente pode chegar a um denominador comum e buscar na iniciativa privada, como eu tenho alguns amigos que podem nos ajudar, a levar essas informações até a sociedade. Como a mulher pode ir, onde a mulher pode procurar ajuda, porque falta muitas vezes isso, e é isso que eu sinto. Claro, fica à vontade. Pois não. Vem aqui, Regina. Regina, vem lá. Vai levar o microfone para você aí? Bom, meu nome é Regina Brito, estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, fui uma das fundadoras do Serviço de Atendimento à Violência Doméstica e Agressão Sexual do Hospital das Clínicas. Também participo de uma ONG chamada Vitória Régia, Núcleo de Apoio Feminista, que há muitos anos trabalha também pela causa da mulher, principalmente com as trabalhadoras sexuais, que são esquecidas, muito mais esquecidas pelo poder público. Uma das questões que eu não posso deixar de colocar houve nessa casa várias iniciativas já de discussão. Nós temos um fórum da violência doméstica
E várias audiências públicas foram realizadas aqui para a gente estar discutindo essa questão que é tão emblemática. Não posso deixar de falar da questão da saúde, porque as políticas, a maioria das políticas voltadas às mulheres em situação de violência, teve uma base muito forte na questão da saúde, pelo problema de saúde pública que envolve todo esse círculo de violência. Não podemos deixar de colocar também que nós temos um núcleo de atenção à mulher, especializado à mulher, que dá uma atenção em rede, porque a violência, a saúde não trabalha sozinha, judiciário, educação, nós temos que trabalhar em rede. Todos os profissionais, eu acho que são de extrema importância. Agora, você me falar, olha, precisa melhorar, as políticas são suficientes? Posso dizer que não. Podemos melhorar, sim. Eu acho que nada começa do zero. E a questão da violência, eu tenho que colocar, não começou do zero. Quando nós tivemos que estruturar o serviço da CEA Vidas, que atende principalmente a violência sexual, eu tive a iniciativa de pedir dinheiro para o secretário estadual de saúde. E nós, graças a Deus, somos contemplados. O serviço está instalado lá, para as vítimas sexuais, e sem burocracias. E isso nós temos que saber. Isso nós temos que saber. Sabe? Que a violência doméstica, que o NAEM está dentro lá, temos que saber que está lá funcionando. E que nós vamos fazer a cobrança no poder público quando não for o suficiente. Mas não podemos falar que nada tem para dar a atenção necessária. Várias iniciativas tivemos aqui. O Fórum da Violência Doméstica, que é a vereadora Glaucia que conduz isso, e também a iniciativa do vereador Maurício Gasparini, que a gente está fazendo várias discussões, como Conversas de Maria, que é extremamente importante. Estamos tendo um pouco mais de visibilidade na imprensa, porque estão entendendo isso como de extrema importância. A OAB Mulher, nós temos participação da OAB nas instâncias de discussões, inclusive no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sabe? Então, eu me preocupo quando me fala aqui das questões que está sendo iniciativa a partir de agora. Não é, gente? Não, mas, dona Regina... Nos meus 65 anos de vida, mais de 30 anos eu trabalho na saúde, e nesses meus 30 anos, muito deles foi dedicado à violência à mulher. Dona Regina Brito, não sei se se eu me expressei de forma errada, até pode deixar o microfone com a dona Regina, Denise? Eu não sei se eu me expressei de forma errada, mas eu, em momento nenhum, disse que a iniciativa começa a partir de agora. Eu apenas disse que precisamos fazer uma divulgação, precisamos melhorar essa divulgação em todos os aspectos. Eu, em momento nenhum, disse que a iniciativa, e nem tomo a iniciativa como deste vereador, de forma alguma. Eu acho que a violência contra a mulher, os debates precisam ser levados por toda a sociedade, até mesmo por todo o legislativo. Em momento algum eu trouxe a causa para mim, até porque, se nós concordarmos em fazermos uma divulgação juntos, nem meu nome eu quero que seja colocado em momento algum. Eu quero que as ações de violência contra a mulher sejam cada vez mais proliferadas, cada vez mais chegue à sociedade, que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Não sei se eu me expressei de outra forma. Eu acho que essa é a forma, até porque o que eu já acompanhei de casos de mulheres agredidas, de violência contra a mulher, que não são assistidas, que não são amparadas, são vários. Então, por isso que eu falo que essa divulgação precisa acontecer cada vez mais. Uma questão é essa, ampliar. É essa questão que eu coloquei aqui. Sim, sim. Ampliar, né? Porque seria muita irresponsabilidade, principalmente da saúde, que pega essa mulher que estão com todas as marcas, com todos os sofrimentos marcados no corpo e na alma,
não ter a condição de fazer uma atenção adequada a ela. É nesse sentido que eu coloco. E aí eu reforço a importância do que já vem acontecendo para que a gente pense na readequar e no melhorar, no ampliar. E que muitas vezes a ampliação requer verba. Então, que esse parlamento aqui ajude a trazer verbas para que possa ser implementado melhor situação para a atenção à mulher e seus familiares. Porque a violência contra a mulher não fica só nela, é nos filhos, é em todas as pessoas que convivem naquele lar. Infelizmente, é essa a realidade. Com certeza. Por isso que é meu trabalho aqui de fazer essa ampliação, em levar essa divulgação cada vez mais para todas as mulheres. E isso eu falo para todas, porque muitas vezes a gente tem, a gente tem essa sensação de que a classe média para baixo é que mais sofre com esse tipo de agressão e que tem um volume maior. Pelo contrário, na classe média, alta e altíssima também tem essa violência e é preciso combater isso com unhas e dentes. E eu me coloco aqui em inteira disposição e, mais uma vez, se eu, às vezes, fui egoísta em dizer que é daqui para frente, não. Eu só disse que nós precisamos fazer um trabalho de ampliação, de divulgação, que muitas vezes isso não chega a todas. Muito obrigado. Pois não? Quer usar o microfone aqui? É Laura, né? Se eu ouvir? Laura, fica à vontade. Isso é muito importante a gente ter esse debate, essa discussão. Tá. Bom, vereador, como você me apresentou, eu sou a Laura, eu sou coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, da Secretaria de Assistência Municipal, e eu gostaria de convidar a todos, eu acho que um espaço democrático como esse, existe uma reunião de rede, da Rede Protetiva à Mulher, ela acontece mensalmente, então eu acho assim, lá é um espaço que a gente pode unir forças, né? Então a ideia é essa mesmo, é ampliar essa rede para que ela seja cada vez mais coesa, cada vez mais resistente e efetiva, exatamente. Então eu gostaria de convidar a todos, inclusive ao senhor, para na primeira quarta-feira do mês, primeira, né, Regina? Toda primeira quarta-feira do mês nós nos reunimos para essa reunião. Obrigada. Muito bom, Laura, obrigado, viu? Por isso que eu disse, é importante essa união das forças para que a gente possa divulgar cada vez mais. Eu vou fazer aqui depois a entrega do certificado para os palestrantes de hoje. E, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado você que acompanhou de casa e pela internet, pela TV Câmara. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.